Milei cancela a ida à cúpula do Mercosul e vai encontrar Bolsonaro, aqui é o Globo, tá? Em encontro da extrema-direita em Camboriú. Bom, Javier Milei voltou a criticar o Biden da Silva, digo, o Lula, né? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Do termo liberal nos Estados Unidos pela esquerda. Olha só um exemplo da democracia defendida por essa gente. A esquerda se une e vai às ruas para barrar o avanço da extrema-direita na França. O fascismo tem que ser combatido sem trégua. Ou seja, todos eles estavam em polvorosa que a minoria barulhenta que perdeu nas urnas tomou as ruas para promover baderna e quebra-quebra. Depredaram McDonald's, patrimônio público, atearam fogo em carros. Aí é manifestação democrática, porque afinal de contas, para ir contra a direita, que é a extrema-direita fascista, vale tudo. E todo truque esquerdista se resume a isso, que é o que o Guga faz na Globo News. Rotular o adversário de extrema-direita, antissemita, fascista, golpista e justificar quaisquer meios contra eles. O Xande, a censura, o atropelo das garantias básicas aos indivíduos, ao devido processo legal, a violência muitas vezes, porque o Black Lives Matter é um movimento violento, como é o MST, o MTST, a Antifa, os Black Blocs, violentos, criminosos. Mas a esquerda passa pano com a cumplicidade da imprensa, porque estão combatendo o fascismo, o Trump, o Erdogan, o Bolsonaro, a Le Pen. Aí vale tudo. São narrativas cafajestes. O Joaquim vai para o humor, que é sempre a nossa melhor arma. Estou com muito medo pelos brasileiros que moram na França. 83% deles não são extremistas, mas agora vão ter que sobreviver em uma ditadura de ultradireita extrema radical. Por favor, voltem para o Brasil. Aqui o STF garante a nossa democracia. Com a notícia de que na França Lula venceu Bolsonaro com 83% dos votos. Que é a boa e velha esquerda caviar. Paris é uma festa. E a festa não pode parar. Enquanto isso, não por culpa da Le Pen ou da direita, mas sim por culpa da esquerda radical, está claro que não há futuro para os judeus na França. Digo a todos os jovens que mudem para Israel ou para um país mais seguro, como por exemplo os Estados Unidos. Quem disse isso foi o rabino-chefe da grande sinagoga de Paris. O Guga vai querer dizer que essa ameaça vem da Le Pen, vem da direita, e não de quem está defendendo o Hamas e demonizando Israel. Ditadura cubana, reverenciada por Lula há 40 anos, anuncia economia de tempo de guerra para conter crise. Bom, a crise lá é eterna. A crise tem um nome: socialismo. Não é embargo, viu, gente? Não é bloqueio americano, que nem os imbecis gostam de repetir por aí. Primeiro que eles não entendem nem a contradição, né? Eles querem que os cubanos sejam explorados pelos Yankees, porque é isso que eles querem. Quando eles falam que tem bloqueio. Não existe navio proibindo outros países de comercializar com Cuba, o Brasil faz. Por exemplo, além da Alemanha, quem lembra do decrépito ditador Fidel Castro, sempre com uniformes da Adidas? Hotéis espanhóis operam na ilha caribenha, ilha presídio caribenha. O que eles estão falando é, eu quero que os americanos tenham permissão de explorar Cuba, porque eu chamo globalização de exploração. Eles são os imbecis, acima de tudo. Mas o truque é importante a gente entender. Economia de guerra, sempre que a esquerda faz analogia com guerra, guerra contra a pobreza, guerra contra a desigualdade, é porque eles querem atropelar o Congresso e justificar o autoritarismo. Esse é o truque. Então,
Cuba já está há 50 anos numa ditadura totalitária. Precisa de imaginar uma guerra. Aliás, a China está aumentando a espionagem dentro de Cuba. Tem uma notícia recente. Todo cuidado é pouco, né? O eixo do mal se movimenta até porque fareja a milhas e milhas de distância fraqueza do lado ocidental. Imagina os líderes. Macron, Trudeau, Biden, né? Pelo amor de Deus. Por falar em briga e comunistas, a gente pensa no MST e lá está o Lula mentindo uma vez mais. Lula diz que faz muito tempo que o MST não invade terras, que é altamente produtivo e um dos maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Bom, o MST invadiu 18 estados nos últimos meses. Em abril, o seu líder, Stedley, que estava no avião com Lula indo para a China, estava fazendo mais ameaças. Quando o MST deixou de invadir, foi durante o governo Bolsonaro, porque aí não tinha a simbiose entre governo e movimento criminoso invasor de terras. Mas o Lula não passa de um mentiroso. Aliás, o MST tentou embarrear a passagem do Bolsonaro e do PL. E o PL bancou e conseguiu passar. Mas é o medo que a esquerda tem da democracia, do povo. Aí, saindo dos comunistas para um liberal, que vem fazendo uma boa gestão e por isso está incomodando tanto, Milei cancela a ida à cúpula do Mercosul e vai encontrar Bolsonaro, aqui é o Globo, tá? Em encontro da extrema-direita em Camboriú. Bom, Javier Milei voltou a criticar o Biden da Silva, o Lula da Silva, na sexta-feira, né? Chamando ele de o perfeito dinossauro idiota. E disse, foi condenado? É corrupto. É comunista? É, comunista é corrupto. Não vou pedir desculpas, coisa alguma. Parabéns pro Milei, nosso herói sem capa. Enquanto isso, na democracia relativa brasileira, Lula, que dizia que o orçamento secreto é pior do que corrupção e blá blá blá, e que qual o sentido de manter isso, Lula deve distribuir 30 bilhões de reais em emendas antes das eleições municipais. Mas imagina se a velha imprensa está chamando isso de compra de votos ou orçamento secreto. O Estadão até cunhou aí o Emenda Pix, a miséria democrática. As emendas Pix servem para qualquer coisa, não raro muita coisa ruim para o interesse público. É o fundo eleitoral paralelo, quando dedicaram 9 em cada 10 editoriais para demonizar o Bolsonaro, o orçamento secreto que era tratado como pior do que o mensalão. E hoje está aí o Lula turbinando tudo que o Bolsonaro tinha de questionável, ele faz muito pior, fora todo o resto que o Bolsonaro não fez, claro, porque ficamos 4 anos sem escândalos de corrupção. E agora já voltou. Já voltou, inclusive, tudo que é estatal a dar prejuízo. Olha lá, os governos Lula, Dilma, aí vem o Bolsonaro, né? O Temer começou a melhorar a governança, Pedro Parente na Petrobras, vem Bolsonaro, faz a coisa de forma correta e já viramos para o vermelho uma vez mais. E claro, temos a questão do dólar. Principal assunto do dia, está batendo 5,70. O presidente Dilma não para de falar besteira. Eu coloquei no título hoje o Biden da Silva, porque eu vi gente falando isso e gostei. Achei criativo. O Biden está senil. É corrupto também, mas está senil. O Lula, eu falei na Oeste Sem Filtro ontem e vou repetir hoje. Eu não acho que as falas dele sejam aleatórias, fruto da ignorância. Quando se trata de petista, é sempre uma mistura de má fé com ignorância. Mas no caso do Lula, eu dou um peso muito maior à malandragem. O Lula sabe o que está fazendo. Ele sabe que quando ele fala e repete, o dólar vai ficar estressado, o mercado vai ficar tenso. Ele sabe. Então ele quer, de alguma forma, isso. Na minha visão, existe uma ala dentro do PT que quer o circo pegando fogo porque acha que assim consegue controlar mais fácil as instituições. Economia não anda para e passo com política. Venezuela degringolou, Cuba degringolou e os regimes socialistas companheiros do Lula continuam lá. Então, se ele conseguir avançar rápido sobre as instituições,
A crise econômica cria dependência, desespero, justifica economia de guerra. Olha Cuba aí. Então, para mim, é deliberado. É para destruir mesmo. Lula veio com rancor, ressentimento, clima de vingança e quer avançar, porque ele tem poucos anos de vida, muita gente insiste que ele está doente, ele quer botar para quebrar. E tem uma ala que quer mais gradualismo, estilo tucano dentro do PT. Mas quem é que está vencendo? O Lula que dá o tom. E tá aí o tom, né? Ele já não entendeu que quando ele fala besteira sobe o dólar? Mas ele continua falando. Talvez, né, os irmãos Batista na Lava Jato, na delação, disseram que entregaram 300 milhões de dólares no exterior para a turma do PT. O PT tem muito dinheiro no exterior, né? O Lula deve ter muitas contas aí, né? Se o dólar sai de 5 para 5,80, isso é uma grana pesada em reais que ele pode internar de forma ilegal para comprar mortadela, para comprar cabo eleitoral no ano de eleição. Eu não quero ser leviano, são teses. Mas se quer considerar essa possibilidade, é coisa de gente muito ingênua, que acha que o Lula não aprendeu. É tipo o Armínio Fraga. Puxa, eu votei no Lula pela 5ª vez, mas ele ainda não aprendeu. Eu acho que quem não aprendeu é o Armínio. Ou o Armínio aprendeu muito bem e também não é ignorante sobre o Lula e o PT, e sim cínico, sonso, malandro. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.